Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia, livro de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas nas suas, não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leões leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo e o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele todos levanta com um anzol e apanha-os com sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Os caldeus serão castigados a seu turno. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei. Quando eu for arguido entre o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho, e é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro o seu desejo, e com a morte que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Então levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não se despertarão os que hão de abalar? E não lhe servirás tu de despojo? Visto como despojaste a muitas nações, todos os povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar a mão do mal. Vergonha maquinaste a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parte e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá dos conhecimentos da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhe chegas o teu óleo
e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a sua glória, sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o livro te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sijunote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio em Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvavam, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios, os montes te viram e temeram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas ruas, nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Glória a Deus. Li o livro de Abacuque.